Tarde, pessoal. E com o nosso aluno terceirandista Salomão, vou pedir que cada um se apresente. É, Meu nome é José de Luna Filgueiras Filho, eu sou graduando em Tecnologia de Manutenção Industrial. Eu sou ex-aluno aqui do Colégio Santo Antônio de Barbalha, ingressei no segundo semestre do quarto ano e fiquei aqui até concluir no finalzinho de 2021. Olá, meu nome é Luciana Iris, sou professora daqui de Santo Antônio na casa há 10 anos, tempo mais ou menos de Rodrigo aqui. Eu entrei em janeiro de 2013. Sou formada em Ciências Físicas e Biológicas pela URCA. Sou pós-graduada na parte de ensino superior e trabalho aqui na escola com a parte de ciências no sexto ano, geometria no sétimo e no oitavo também com geometria. Sexto ano também trabalho com matemática. Boa tarde, eu me chamo Salomão Rodrigues, sou terceiranista, concluindo o ensino médio aqui no Colégio Santo Antônio. Ingressei no começo de 2021, pandemia, e fui medalhista na UBB, menção honrosa, e em algumas outras competições também. Participo do Núcleo Olímpico desde que entrei na escola, e é isso. Sou o professor Rodrigo, também comecei aqui em 2013, em agosto de 2013, e é um trabalho que eu faço, processo olímpico, já há muito tempo, nas escolas que eu trabalho, exatamente por ter essa forma de trabalhar as disciplinas de maneira mais aberta. A gente não está fechado necessariamente no currículo, num programa a ser cumprido. Pelo contrário, nas Olimpíadas Científicas, que são competições, mas eu sempre digo, a prova é mais uma desculpa. A prova nos diz várias coisas, a competição com uma, duas fases, se é uma fase discursiva, se é uma fase objetiva, se é uma fase experimental, como nós temos em algumas, o processo é mais uma desculpa. Eu estudo dentro daquele processo, eu aprendo dentro daquele processo. E sempre digo aos alunos que nós ainda temos uma cultura bem ampla de que eu estudo a partir de um roteiro. Sempre digo isso em sala. Tem roteiro, sempre escuto isso de alunos, escuto de pais, e não é cansativo repetir. Não falo isso aqui porque é cansativo repetir, mas sempre a resposta possível é: o melhor roteiro é você ser um bom aluno na aula regular, porque lá está a base. E a Olimpíada permite extrapolar a sala de aula. Com esse assunto ou esse conteúdo, permite que a gente possa ir além dessa situação. E o mais importante é como é que a gente se envolveu com a Olimpíada. Eu também vou falar como eu me envolvi com a Olimpíada, porque o nosso envolvimento com esse tipo de competição, podemos dizer que foi assim um pouco do combustível que foi dando continuidade ao núcleo de Olimpíadas e projetos do Colégio Santo Antônio. Vocês, como foi que começou o processo olímpico? Como é que vocês se envolveram? Como foi o primeiro contato? Meu primeiro contato foi no quinto ano daqui do Colégio Santo Antônio, quando eu já me tornando veterano aqui da casa. As primeiras Olimpíadas que foram realizadas foram a Canguru de Matemática e a OBI, a Olimpíada Brasileira de Matemática, quer dizer, de Informática. Foram o meu primeiro contato com o núcleo acadêmico em si aqui dentro do CSA. Não cheguei a ser medalhista, mas a experiência com a nova vivência foi o que me chamou mais a atenção. Um novo estilo de aplicação para mim, porque eu não estava mais sendo avaliado só com o pessoal da minha sala, eu estava sendo avaliado por um conjunto completo e com várias outras pessoas no Brasil. E dependendo da minha classificação, eu seria contemplado com alguma medalha ou certificação. No ano seguinte, já no sexto ano, já com essa experiência inicial com Olimpíadas, eu vim a ser medalhista de ouro nacional na OBR, a Olimpíada Brasileira de Robótica, que foi, depois que eu fui medalhista na OBR, foi que eu falei, não, eu vou continuar fazendo Olimpíadas até o último dia que eu sair daqui do Santo Antônio. Até o último dia de aula eu não vou parar de fazer Olimpíadas. Aí, a partir do quinto ano, seguir uma sequência de todo ano tu receber medalha. Foi assim, José? Foi, todo ano fazer Olimpíada. As Olimpíadas que eu achasse chamassem mais minha atenção, eu
fazia a inscrição, participava. Sempre dando um foco maior na área da robótica, informática, matemática, as ciências exatas como um todo. Sempre foi meu foco maior, que eu me identifiquei às ciências exatas. Existia bastante Olimpíada, já estava começando a ter algumas Olimpíadas mais na área de humanas e biológicas, mas que sempre me chamavam mais atenção era da área de exatas. Meu primeiro contato não foi por querer. Eu entrei na turma olímpica porque os meus pais queriam que eu entrasse. É tanto que nas primeiras aulas eu admito que eu não estava nem um pouco interessado, mas com o tempo, graças principalmente à ação de Moisés, Antônio Moisés, eu comecei a me interessar porque eu achava impressionante a maneira como ele resolvia cálculos extremamente rápido e eu deduzi na época que essas Olimpíadas tinham sido o estopim para isso acontecer, tinham sido a principal razão para ele conseguir fazer daquele jeito. Então, eu comecei a me interessar um pouco mais pelas competições. É tanto que no final do ano, eu cheguei a conversar com um colega meu de classe, que também faz parte do núcleo olímpico, que eu queria, no ano seguinte, no caso no segundo ano, me esforçar mais para tentar fazer mais provas, para tentar conseguir me superar, de certa maneira. Então, meu primeiro contato ocorreu sim no primeiro ano, no ano que eu entrei, e foi um choque. Dá para dizer que foi um choque. E por que que foi um choque? Ótimo. Queremos saber. Nós gostamos é do fuá. E aí, por que que foi um choque? Porque eu achava que eu sabia muito quando eu entrei. No meu antigo colégio, eu não precisava me esforçar muito para conseguir uma nota boa, para ser bem avaliado, porque lá não tinha um núcleo olímpico, lá não tinha algo que realmente puxasse de mim, algo que eu não conseguiria entregar tão facilmente. Então, eu não precisava me esforçar necessariamente para chegar em um bom lugar. Nesse ritmo, eu criei uma autoconfiança muito grande que quebrou na primeira Olimpíada que eu fiz, que foi a Cearense de Química. Ela, eu acertei acho que 4 questões das 20 da primeira fase, e quando eu fui corrigir o gabarito, eu fiquei incrédulo, totalmente incrédulo, porque eu não conseguia acreditar que eu tinha me saído tão mal numa prova, ainda que fosse a minha primeira experiência com a Olimpíada Científica. Então, aquilo feriu meu ego, eu posso dizer que feriu meu ego, e me fez acordar para dizer tipo, ok, você não tá no paraíso, você ainda tá no purgatório, e para chegar lá vai demorar muito. Ou seja, você precisou calçar as sandálias da humildade Exato. para poder vivenciar as Olimpíadas de uma forma diferente, né? É. E também a primeira foi logo a cearense, né? Logo a cearense de química, que também tem uma característica específica, né? De nível, de tipo de questão, enunciados longos. E o importante, assim que eu vejo, antes de Luciana falar, do início, primeiro contato dela, é que feriu o ego. Mas como você administrou essa ferida? Você fez como Luciana disse, feriu, mas eu vou calçar as sandálias. O que é que está acontecendo? E Luciana? Porque eu acredito que tem que rever, né? Eu acredito que participar das Olimpíadas, eu não sou diretamente ligada às Olimpíadas, mas eu vejo porque eu tenho alunos que participam sempre das Olimpíadas e tenho um filho que também participa. Então, é preciso adquirir. A primeira questão é a humildade. As Olimpíadas, eu acredito que quando você começa a participar das Olimpíadas e você ganha uma medalha ou uma menção honrosa, eu acho que é um divisor de águas na vida do aluno. Como também foi um divisor de águas na sua vida, Salomão. Essa questão de você ter um impacto, você acreditar que era o top de linha e você teve que rever seus conceitos, né, a respeito do que você tinha já de bagagem, de conhecimento. Acredito que José também tenha passado por algumas situações de Olimpíadas que ele foi ciente, crente, que viria uma menção honrosa ou a medalha e não veio e teve que refazer todo o plano de percurso. Um negócio até que é engraçado, que no começo eu tive o completo oposto de Salomão, porque eu não era um aluno muito bom no começo, que eu problema de ficar prestando atenção em aulas em si.
E quando eu fiz a OBR, que foi algo que realmente chamou minha atenção, eu me surpreendi com o quanto eu realmente conseguia lembrar do que eu acumulei nas aulas, que realmente aprendi, eu não só memorizei para fazer uma prova, eu soube aplicar em outra prova e fiquei surpreendido com como eu me saí, porque foi uma colocação muito boa, por isso que eu fui medalhista de ouro, não lembro exatamente qual foi Isso. a De pontuação. ouro. Foi de ouro. Recebi o mérito estadual e o nacional como um todo. Que eu falei, nossa, como com essas notas aqui no boletim, tirando medalha. E vi que meu forte em si foi o quê? Eu sou muito bom nas áreas que eu me identifico mais. Eu sei dar um valor, mas as áreas que eu me identifico, que foi o que as Olimpíadas me souberam direcionar muito bem durante esse tempo, que foi, acho que foi o que principalmente me direcionou para a área de engenharias e tecnologia na área mais de exatas, posso dizer isso. Mas eu tive sim o meu pico de ego, principalmente entre o nono ano e o segundo ano de ensino médio, fazendo as Olimpíadas, que eu estava com um pouco o ego um pouco elevado também por causa da turma ITA, as Olimpíadas no geral, a pessoa vai começando a subir um pouco o ego quando vai tendo as conquistas, acumulando algumas conquistas durante esse meio tempo. Só que aí chegou a OBF que deu a paulada na canela e falou: Você não sabe tudo, não, meu filho. Abaixa mais um pouquinho pra estudar. Vale mais um pouquinho, você tá precisando ainda. Eu não sei se está no roteiro de Rodrigo, mas eu acredito que os meninos que veem, os meninos com a roupa, a blusa da turma olímpica, né? Eles querem entrar na turma olímpica, eles veem uma ideia de status, mas não é status, é sofrimento. É sofrimento. É muita questão racha-cuca para o aluno ter que destrinchar, o aluno ter que resolver. Eu venho vendo muito o Rodrigo agora, nessas últimas aulas, não vi foto de Salomão, se Salomão quiser me corrija, mas eu vejo ele convidando os meninos para ir até a lousa e simplesmente repassar para os colegas que estão em séries, né, que não chegaram ao patamar deles. Não vou dizer séries inferiores, mas um pouco nono ano, primeiro ano, os meninos do segundo e terceiro ano. Tu também já foi? Eu não vejo foto tua. Já, mas Já. fui, não foi postado. Não foi postado. Pronto, tá devendo. Então, o que Ó, acontece? obrigado. Tá gravado e tem que É, pagar a tem que dívida. pagar a dívida. Não é necessário. Eu já vi Paulo, já vi João Henrique, já vi Bernardo, A do né? Adrícia. Adrícia, eu não vi de Adrícia. E um dos momentos importantes, recentemente, eh, querendo expandir também essa questão da turma olímpica para ver o nível dos nossos alunos, né? Eu sempre faço essa parceria com o Rodrigo, que já tem 10 anos, convidando ele para participar de outras eventualidades fora do colégio, e levando também nossos alunos. Levando também nossos alunos para eles saírem também do muro da escola. E uma das coisas que, quando eu levei a Drícia, levei, vai lembrando aí, Rodrigo, Ravena e Noêmia. Ravena e Noêmia, é uma das questões que elas falaram muito. Nós queremos chegar ao nível de Bernardo, ao nível de Salomão. Olha, olha, olha aí, é um peso, viu, Salomão? Dos meninos que vão na lousa e resolvem as questões racha-cuca de que Rodrigo coloca para a gente. Então, a turma olímpica, eu vejo uma mudança de pensamento, de ego, na verdade, um up, foi uma autoestima para José. Eu fui professora de José do sexto ao nono ano, e eu acredito que isso foi um up, uma revolução na sua vida para você acreditar no seu potencial, acreditar na sua capacidade, né? Porque você disse que era diferente, era divergente. Eu tinha um boletim aqui com a nota, mas simplesmente eu, quando chegava nas Olimpíadas, eu era top de linha, né? Pois é. É, também a senhora vai lembrar, justamente já no nono ano, saindo do Fundamental 2 foi quando eu dei o meu up realmente de notas. Já com a vivência das Olimpíadas, eu consegui aplicar melhor o que eu já vinha acumulando de Olimpíada, porque as Olimpíadas elas não servem apenas para você aplicar só o que você aprende em um único instante. Você também aprende com as Olimpíadas em si, com questões que você vai errando, que você não conhecia, mas acaba desenvolvendo uma maneira de conseguir solucionar aquela questão, porque tem Olimpíadas que tem um limite de questões que você pode deixar em branco.
Então você tem que, obrigatoriamente, você ou chuta ou tenta descobrir alguma forma de solucionar aquele problema. Nisso eu fui aprendendo novas formas de tentar solucionar alguns problemas e fui aplicando isso já aqui dentro do colégio, nas avaliações. Isso foi o que deu também um up nas notas, já no nono ano, e mantive por um bom tempo também no ensino médio. Meu ensino médio já foi completamente diferente do meu fundamental. Eu consegui manter boa parte das notas muito boas, porque eu tive essa vivência. Eu aprendi com as Olimpíadas e o que eu aprendia no colégio. Eu uni os dois e consegui aumentar mais ainda a minha área de conhecimento. Não aprendi só o que tinha no livro do colégio, eu aprendi o que tinha no livro do colégio e o que a questão da Olimpíada me fez aprender e correr atrás de aprender para solucionar. Ok, vou dar um alô aqui. Eu não sei quem tá aí online. Alisson, vê aí, por gentileza, tem alguém? Maria Cecília, Souza, Júlia, a galerinha do meu canal do sexto ano. Ótimo. Então a gente percebe, assim, o nível de importância da participação na competição científica, no caso as Olimpíadas, por serem primeiro avaliações externas. Então os alunos têm que se adaptar a um formato de avaliação que não faz parte do cotidiano, faz parte da vida olímpica, mas não dá para a gente enquadrar como de fato a gente faz. Por exemplo, Luciana tem um formato de prova específico que é a cara de Luciana, eu tenho que é a minha cara, os outros professores têm que é a cara deles, mas a Olimpíada, né, cada Olimpíada tem o seu formato. Como a OCQ, a cearense que Salomão falou, a OBF que José falou. Quando algum aluno chega assim, Rodrigo, a prova da OBF foi terrível. É a OBF sendo a OBF. É a OCQ com seus textos imensos, suas opções que você lê e às vezes precisa ter um jogo de cintura para entender as questões abertas. É uma prova mista com questões objetivas e abertas. E o aluno precisa estar em permanente adaptação. Além de ser uma avaliação externa, porque é uma prova que vem fora do núcleo pedagógico da escola, que eu acho importante também, o aluno vai ter essa visão. Como é que eu me encontro? Ou seja, ele não tem mais só uma régua, ele extrapola as paredes da sala de aula, como a Luciana falou, nos muros da escola. Eu sou ótimo, só tiro 10 em física. Mas será que eu estou bom tão quanto? E não é no sentido de dizer assim, eu estou péssimo e vão me menosprezar. Não. Eu me identifico ou me localizo. Eu estou aqui. Eu achava que estava aqui, não estou, mas eu posso melhorar. Eu achava que nisso aqui eu já estava, como disse Luciana, já estava top, mas ó, preciso dar uma olhada nisso aqui, preciso me reinventar. Outro ponto que eu acho assim altamente interessante, tem um tempo mínimo para fazer a prova. Então, às vezes é uma hora. E eu escuto, Rodrigo, eu não sei nenhuma questão, mas você vai ter que esperar uma hora, que é o tempo mínimo, ou seja, regras que também se agregam àquelas que já são conjunto de regras da escola. E o que é que eu faço nessa uma hora? Tenho que me reinventar. Reza. Rezo como alguns alunos dizem, Rodrigo, já faz meia hora, a prova olha para mim, eu olho para a prova, e às vezes o que mais diz isso, ao longo das provas, ele vai aprendendo a lidar com esse ócio de forma criativa. Até um disse assim, porque se eu ficar a uma hora assim, eu vou dar um grito no meio da prova. Então começa a escrever e a ideia aparece. E acho que também fazer competição olímpica nesse sentido é autoconhecimento. Eu aprendo que eu tenho que esperar. Não, não vai vir a resposta, por mais que eu domine o assunto, na hora que eu quero. Eu não vou ter que resolver as questões em ordem. Eu não vou fazer só num espaço que eu julgue confortável, uma fase fora da escola. Quando a fase é fora da escola, José e Salomão, o que é diferente para vocês quando a prova da Olimpíada é fora da escola, em outra instituição? Qual é a principal diferença para você foi e que é para você no momento? Pode falar primeiro. Ok. Eu fiz poucas provas fora da escola. Eu fiz a OCQ, a segunda fase, sexta-feira passada. No IF, E né? Foi o no IF, IF. né, INSS. Não vou dizer que é confortável, porque não é. É um ambiente completamente novo, eu não conhecia absolutamente ninguém além do pessoal aqui da escola. E quer queira, quer não, faltava aquela hospitalidade que você normalmente sente quando tá na escola. Então, enquanto eu estava no auditório fazendo a prova,
eu achava a cadeira esquisita, a mesa achava muito pequena, o a fiscal que estava lá na frente, eu ficava ouvindo ela transitando, eu ficava incomodado com isso, mas com o tempo, acho que como estou no terceiro ano, acho que você também vai se identificar, você só se acostuma com isso porque sabe que é uma Olimpíada. Então, você tem que se importar muito mais com o que está na sua frente, na sua mesa, do que com o que está ao seu redor. E com o tempo, você percebe também que não tem por que você ficar tão. Nossa, tá muito barulho ao redor, então a questão tá muito confusa, porque você ficar reclamando disso não vai resolver a questão que tá na sua frente. Ela vai continuar lá É, esperando você responder. rindo Eu- na sua cara até você fazer alguma coisa. Você mexe até com o sistema sensorial, você consegue controlar até seu sistema sensorial, né? Porque você está dizendo assim que uma pessoa andando te incomoda, mas aí você tem que lidar com isso, você já tem que rever o ouvido interno, externo, e tudo, o martelo, a bigorna, para se adaptar a essa Tem que realidade. dominar a audição seletiva mesmo. É, É, exatamente. Você aprende a se adaptar mais independente do meio que você se localiza. Você pode estar fazendo uma prova aqui no colégio, em outra instituição, em casa. Não importa, você aprende a se localizar e se direcionar apenas para aquela prova. Porque, vamos supor, eu e Salomão pegando boa parte da pandemia, principalmente, muita Olimpíada a gente faz em casa. Fez em casa. Principalmente no finalzinho no finalzinho do ensino médio, peguei muita Olimpíada em casa. Você tem que lutar contra você, seus próprios instintos. Você não pode ficar pegando no seu celular, você não pode ficar, não, eu vou aí abrir a porta para fulano, vou ali. Não, você tem que se disciplinar a focar naquele objetivo, que é responder a prova. Tem um tempo mínimo para você respondê-las. Então você aprende a criar autodisciplina de com você mesmo e simplesmente silenciar o mundo afora e focar naquilo. Isso foi uma grande conquista também, porque ajudou a fazer várias provas fora aqui do colégio, depois que você aprende principalmente em casa, que quando você fazendo em casa, você pensa que está num ambiente de conforto e você tende a ficar tentando dar uma escapatória para sair da prova. Quando você vai fazer isso em uma ou outra universidade, você não pode estar saindo, você não tem esse conforto que você tem na sua casa, então você aprende essa disciplina que ela é muito boa. Eu posso dizer com convicção que as Olimpíadas elas geram um impacto dentro da escola acadêmico muito grande e fora dela também, com vestibulares, com e dentro da própria universidade. Você ganha critérios a mais quando você vai acumulando o conhecimento que você teve durante as Olimpíadas, com algumas cadeiras da universidade. Eu comentei com o Rodrigo recentemente da Bolsa de Iniciação Científica da faculdade que eu estudo, que eu estava competindo entre mais quatro pessoas já próximas de concluir a faculdade, e eu fiquei muito próximo só com o que eu consegui de certificado eh, olímpico, porque também tem um peso muito grande esses certificados. Muita gente pensa, não, é só um certificado. Eu quero a medalha. Não, o certificado dele tem um peso grande fora. Bolsas de mestrado, o currículo que você tem com o certificado da Olimpíada tem um grande peso. Algumas universidades dão benefícios para alunos que já têm esse histórico, mesmo sem ser uma bolsa que boa parte dessas bolsas é uma universidade com doutores que paga para uma universidade, dá uma verba. Algumas universidades, quando vem, já que o aluno tem essa capacidade, eles simplesmente conseguem fazer uma ata e liberar alguma uma verba para aquele aluno conseguir fazer mais pesquisas. Porque você, como eu falei, você acaba se direcionando mais. Então você acaba focando em algumas áreas, se identifica com uma área de mestrado, um doutorado. E com o conhecimento que você vai acumulando, você sabe o que você vai fazer pro resto da sua vida cotidiana e consegue aplicar muito melhor do que só sem ter tido essa oportunidade. Eu até falei, Rodrigo, eu me arrependo de não ter feito certas Olimpíadas, porque se eu tivesse feito, eu teria conseguido essa bolsa, que eu perdi por poucos pontos. Se eu tivesse feito algumas Olimpíadas que eu falei, não, não vou fazer porque cansado, perca de tempo, não me identifico. É interessante o que José fala, né? Porque ele disse que se arrepende de não ter feito algumas. E nós, Luciana, que não tínhamos nenhuma à nossa disposição, não existia esse tipo de projeto ou de processo, né? Pelo menos não na minha época. Mas como professor,
Eu posso dizer que as Olimpíadas me desacomodam. Em que sentido? Não é que eu, Luciano, como professor, Luciano pode intervir, corrigir, não é que cumprir o currículo ou vivenciar um currículo não seja bom ou não seja suficiente, mas nós vivemos num mundo que muda tão rapidamente agora que a gente precisa pensar, não é mais nem pensar fora da caixa. A gente precisa sair da casinha mesmo de vez em quando, colher algumas ideias, porque senão nem reformar a casinha a gente consegue, que dirá pensar fora da caixa. Não é verdade, Luciano? É verdade. Deixa eu só dar um olhar aqui para Luca, o professor de biologia aqui do colégio, que está aqui parabenizando o professor Rodrigo por toda essa jornada, essa trajetória de 10 anos aqui no CSA com o núcleo olímpico, certo? Obrigado, Luca. Coisa boa, mas quero relembrar. Nós não trabalhamos sozinhos, nem professores, nem Alunos, alunos, né? O núcleo olímpico, como eu disse, qual é o melhor roteiro? É a sala de aula regular. Então, onde é que vocês adquirem base? dentro da Na sala aula de de aula. Luciana, de Lu, Luca, de Masterson, Pedro Júnior, Pedro Júnior, quem mais? Lembrem, Jefferson foi mais da minha Jefferson da sua, Cláudio, Claudinho, Rodrigo também, né? isso. Porque também tem as Olimpíadas de Geografia, Angelúcia, foi já mais do Tem, fundamental. aham. Que a Isso. gente também não pode esquecer dos professores do Fundamental 1 isso. também, né? É, No caso de José aqui. Liginha, que foi de português. Angelúcia deu ciências e matemática pra E o gente. Verúcia, né? Tia Que é a Verúcia. parte de humanas. Isso. O processo olímpico ou exige, vai depender de como o aluno se porta. Ele possibilita, mas ele também exige do aluno um diferencial. Por isso que o certificado de participação já dá logo na vista e diz assim, ó, esse aqui foi além daquilo que a gente está acostumado. Ele pensa um pouco além. E dentro da pesquisa, Luciana é pesquisadora, a gente precisa pensar assim, não é verdade, Luciana? Não dá para a gente ficar só No na cotidiano. estradinha de sempre. Pois Não é é. que a gente vai criar atalhos. Pelo contrário, a gente vai formar novos caminhos. Isso exige a leitura, a pesquisa, a participação. Eu me desacomodo como professor com as Olimpíadas Científicas porque eu percebo a mudança como pessoa do aluno, o amadurecimento. Rodrigo, mas é um amadurecimento sofrido. É. Na minha experiência de vida, eu desconheço um amadurecimento que não seja sofrido. Mesmo que você escolha, é um amadurecimento sofrido. Não tem como você amadurecer e ficar o mesmo de antes. E algo que eu tenho dito muito nas últimas aulas da turma é que disciplina dói, faz parte. Mas o arrependimento dói mais. É choro e ranger de dentes. Se eu tivesse feito, se eu tivesse aproveitado a oportunidade, não é jamais que Salomão, José de Luna ou qualquer outro aluno vai, vou vir fazer a Olimpíada com soro no braço. Não é isso. Mas exatamente usar o bom senso. Eu vou ter outra chance, eu vou aproveitar. Eu vou ganhar a medalha. A gente percebe que no processo, a medalha que no início é primordial, a medalha agora é uma consequência. Ela não é mais só a minha meta. Eu quero participar, eu quero aprender. Era uma parabenização pelo nosso esforço. Isso. O que vale é o conhecimento que você colheu com aquela experiência, ou seja, deixa de ser só uma prova. A prova vira uma desculpa. Eu preciso viver aquela experiência. Eu preciso ver na Olimpíada fora, como vocês já fizeram, fora do território institucional do Colégio Santo Antônio, como é que os outros estão nessa prova? Como é que os outros pensam? E se a concorrência no início também era a primeira meta, eu quero ser o melhor dos que estão lá, ela também vai desaparecendo. Porque a gente vai percebendo, se eu tiver errado, os três me corrijam, que eu concorro é comigo mesma. Eu achava que estava aqui, não estou, achava que estava péssimo, e estou além, me surpreendo. Às vezes até eu sou um pouco estressado, mandando no grupo assim, como foi essa medalha? Eu comento lá em casa, como foi essa medalha? Olha, o drama, não é não, Luciano? Olha o drama. Adoram drama, esses alunos adoram. Eu não esperava. Como é que eu fui premiado? Eu fiz só o que eu sabia, mas é preciso despertar essa consciência. Às vezes eu acho que sei muito pouco e posso até ter pouca informação, mas eu sei o que saber com essas informações, o que fazer, perdão, sei o que fazer com essas informações que eu tenho. E é um processo. É um processo. Não é do dia para a noite. Ela Eu cheguei agora e pronto, já vou assim, como é, Luciana, ser o top dos tops. Top de linha. Tem ano que eu tô bem,
tem ano que eu vou melhor, tem ano que é como, Salomão? Uma pancada atrás da outra, né? Uma pancada atrás da outra, certo? Salomão, pois não. Assim, José falando sobre isso, né, desses 10 anos aqui da jornada, e assim, e você também falando sobre a questão das Olimpíadas, que a gente não tinha na nossa época. De ter, já tinha, mas Não não tinha era um uma coisa, projeto, processo, né? né, não era uma coisa popular. Isso. A Olimpíada eu só vim conhecer a partir de 2013 aqui na escola, que foi algo novo, algo inovador, às vezes um pouco difícil das pessoas entenderem qual era o sentido de trabalhar Olimpíadas, de ser uma turma selecionada, né? Em alguns primeiros momentos houve essa questão da dificuldade de entender o porquê disso, porque não é que se escolhe os melhores, Isso. não é a ideia, não é Não é essa. essa. Mas, acima de tudo, selecionar aqueles alunos que decidiram que querem participar da turma olímpica e levar ela como algo sério e essencial na vida deles. Eu acho que essa é a ideia que tem que se ter dentro do Colégio Santo Antônio a respeito das Olimpíadas. Não se escolhe os melhores, mas os alunos que buscam um maior conhecimento, uma maior bagagem. E Rodrigo chega aqui nesses 10 anos aqui da escola, chega em 2013, eu entro em janeiro, Rodrigo entra Em agosto. em agosto, e de agosto para dezembro, quando eu me lembro, você estava postando outro dia as fotos Isso. no The Oscars Goes to do Santo Antônio, Exatamente. né? É. O Oscar daqui das medalhas, é, tanto de medalha, o tanto de gente que participou, ou seja, é uma proposta que as pessoas acreditavam muito e vem acreditando. Porque Rodrigo sabe, aqui nós estávamos aqui antes de começar falando de uma menção honrosa de Salomão, Salomão. como outras Olimpíadas em que o Colégio Santo Antônio foi destaque no Cariri, destaque no Ceará, e isso é um trabalho feito por Rodrigo, né? Mediado por Rodrigo, em que esses alunos se esforçam muito e conseguem se destacar, né. E que às vezes eu tenho que até coloco um freio. Calma, não precisa. Eu vou fazer. Chega no outro dia de manhã e essas olheiras, olha, eu vou fazer, eu me comprometi. Vou falar com sua mãe, com seu pai, você já está adoecendo. Não faça isso. Eu me comprometi, ou seja, leva com gosto um trabalho que é difícil porque a gente sabe que ler, entrar num círculo acadêmico, porque as premiações mostram que o aluno, aquele conhecimento que está sendo construído em sala de aula no dia a dia, no ensino regular, aprofundado nas turmas olímpicas, ele chega num patamar de um círculo acadêmico a nível nacional, porque as competições que a gente participa, em grande maioria, são competições nacionais. É muito comum eu escutar, Rodrigo, por que que todas as Olimpíadas é OB alguma coisa? O de Olimpíada e B de brasileira. Algumas é que são nacionais, usam esse nome nacional, que dá no mesmo caso ser brasileiro, e algumas regionais, como a OCQ, que é cearense. Ou seja, há um círculo que o aluno está adentrando academicamente. Ele é medalha de ouro a nível de Brasil, ele é medalha de prata a nível de Brasil. A gente tem a Canguru, que é internacional, e nós já tivemos medalhistas de ouro, prata e bronze e menção honrosa. Tem a Matemática Sem Fronteiras, que é internacional. A gente já teve também medalhas, certo? E elas trazem ao aluno e possibilitam essa capacidade de adaptação, formato, com gabarito, sem gabarito. Se eu marcar certo, eu ganho ponto. Se eu marcar errado, eu perco ponto. Tem Olimpíada que só ganha, tem Olimpíada que não pode deixar em branco, tem Olimpíada que tem duas, três fases, tem só uma. É uma gama, nós temos um total no Brasil de 102 competições, envolvendo do Fundamental 1 ao nível superior. Porque é um projeto a nível de país que foi adentrando no nível superior. Hoje a gente tem matemática de nível superior, Olimpíada, tem de química, tem de medicina a nível superior, tem de economia, tem de física, ou seja, foi crescendo. E não ficou só no âmbito
que atendesse apenas a instituição privada, a rede privada. Também existem as da rede Público. pública e existem aquelas que atendem as duas demandas, a rede pública e a rede privada, certo? O Ceará, claro, tem um destaque em todas as competições, não é só na área de humanas, não é só na área de exatas, natureza e de linguagens, é em todas as áreas. O Ceará tem essa tradição, esse reconhecimento. Eu gostaria nesse momento que Salomão partilhasse conosco, quando o Luciano lembra da menção honrosa. Salomão foi o primeiro aluno da escola a ir para a terceira fase, o que nós chamávamos antes de terceira fase da Olimpíada Brasileira de Biologia, porque antes da pandemia nós tínhamos três fases. Primeira fase com 30 questões, uma segunda fase com 120 questões e uma terceira fase, né, que só quem assim tocou em alguém do Olimpo ia. 120 questões no domingo, minha gente. Era assim antes da pandemia. 120 questões de 9 às 13. E ela se reconfigurou devido à metodologia de fazer virtualmente e dividiu essa prova de 120 questões em duas provas, né? Então, uma com 30, uma com 50 e outra com 50 de novo. E Salomão foi o primeiro a adentrar, a chegar, foi o primeiro que conseguiu ir para essa outra fase. E ele passou por trâmites específicos e passou por coisas únicas, porque só ele foi. Então, só ele pode dizer. A gente queria que ele partilhasse um pouco dessa situação. É tipo assim, ele foi pro céu e tem que vir contar pra gente. Isso, Só ele foi e voltou. Pois diga, meu exatamente. filho, diga logo. A prova da OBB, ela, como a Luciana falou agora há pouco, quando a gente estava conversando, ela é difícil. Ela é, ela tem um peso muito grande só de você abrir o sistema que você precisa fazer, porque é um aplicativo único, é um sistema que está o tempo todo com a câmera aberta te vigiando. Você não pode se mexer demais, porque senão ele detecta alguma coisa. Então, assim, eu estava fazendo a prova não só com o peso das questões, mas também com o peso adicional da pressão de, ok, eu não posso arriscar nada, porque se eu fizer qualquer movimento errado, eu posso ser desclassificado. E eu lembro que quando o senhor me falou que eu tinha passado para a terceira fase, eu tava deitado, eu levantei e eu fui direto contar pra minha mãe, porque eu fiquei muito feliz mesmo. Tinha sido um mérito muito grande pra mim, porque não vou nem dizer assim, porque eu quero medicina e biologia pesa muito medicina. É porque saber que eu tinha sido o primeiro, quer queira, quer não, foi um lembrete pra fazer eu olhar pra trás e dizer, olha onde você chegou. Você conseguiu. E quando eu finalmente fiz a prova, eu percebi, primeiro, eu sabia pouco, de novo, porque é uma prova extensa, é uma prova complicada. As questões não são algo comum para que você encontre numa prova do dia a dia, não é algo que você vai encontrar no vestibular, não é algo que você vai encontrar no Enem. É algo Além. digno de uma camisa de força, assim. É difícil, mas à medida que eu ia lendo, eu ia sentindo aquilo que você falou agora há pouco, assim. Eu não sei nada, mas eu tenho esse tempo, então eu tenho que fazer alguma coisa nesse tempo. E eu lembro que era eu fazendo a prova. E enquanto eu fazia a prova, começou a chover lá fora. Daí, a minha janela estava aberta, lá no meu quarto não chove, graças a Deus. Mas eu olhei assim para trás, eu vi a chuva caindo e eu comecei a rir, porque eu pensei, ok, deve ser um sinal. É, Aí eu continuei fazendo a prova e, assim, não tinha um assunto quando eu não tivesse visto. Eu tinha visto a prova praticamente inteira. Só que eram contextos tão diferentes do que eu estava acostumado a trabalhar em questões que parecia que eu não sabia, que eu nunca tinha visto. Então, terminar aquela prova não foi só tirar um peso das minhas costas, foi sentir que eu tinha acabado de fazer assim o impossível, que eu tinha conseguido fazer algo que ninguém tinha feito antes, foi até no que já céu e tinha. voltou, né, Fui Lu? no céu e voltei. Aí, no caso, ele foi o único do Cariri, é assim? Não, não. Como é? Ele foi o primeiro da escola a ir para essa fase Hum. e o primeiro estudante da Barbárie premiado na UBB. E quando finalmente acabou, eu lembro que antes de enviar a prova e tal, eu fui revisando as questões na minha cabeça, vendo o que eu sabia e o que eu não sabia, e eu percebi que eu tinha que rever biologia do começo, porque talvez eu não precisasse disso tão no nível da UPB, mas eu precisava rever porque não adiantava eu dizer que eu entendia de algum assunto se eu realmente não pudesse colocar isso num contexto
diferente, eu não conseguisse debater isso, porque isso é algo que eu sinto muito com as Olimpíadas. Elas não estão necessariamente apresentando uma questão, elas estão debatendo com você. Estão testando a sua capacidade de argumentar a respeito de alguma coisa sem necessariamente você usar aquilo que é convencional. Então, a OBB, para mim, ela foi um divisor de águas, porque é uma prova complicada, mas que eu consegui fazer. Talvez não tão bem quanto eu poderia, mas eu consegui fazer. E ela me mostrou que, embora parecesse complicado, embora parecesse difícil, eu ainda podia. Então, ao mesmo tempo que ela foi uma prova muito conteudista também, tenho que Isso. dizer, a UBB é extremamente conteudista, mas ao mesmo tempo que ela é conteudista, ela me mostrou que ser conteudista não significa ser como a URCA, por exemplo, que só apresenta a situação, tipo, qual o nome da célula que realiza a defesa dos quinidários, por exemplo. A URCA chega assim, a UBB não. A UBB ela lhe dá um contexto, só que o contexto dentro do conteúdo. Ela usa termos que você muito provavelmente nunca viu, mesmo estudando biologia. Então, a prova, ela trabalha em você não só o seu conhecimento, ela trabalha em você a todas as áreas ao mesmo tempo, só que dentro da biologia. Então, por exemplo, eu tive que usar muita interpretação de texto, eu tive que usar muito pensamento lógico, eu tive que usar muita química, biologia, usei muita coisa que dentro do contexto da questão fazia sentido. Mas se eu chegar para alguém que gosta de biologia, mas não fez a prova e começar a falar sobre isso, ela vai no mínimo achar que eu tô maluco. Então, É no mínimo mesmo, né? Como diz Luciana, ele não só saiu da casinha, ele já está correndo ao redor da casinha e gritando. e gritando. E gritando. Antes de passar para José, observa que também a competição olímpica, um colega seu de turma ITA já falou isso, traz para a gente a imagem que a prova mensal e a bimestral não pode ser o auge na vida de um aluno, porque ela não é a meta. Eu costumo dizer em sala que as provas regulares, elas são placas na estrada. A placa não faz o carro chegar, quem faz o carro chegar é a vontade, é o motor, é o querer. Mas elas orientam. Claro que quando eu estou com a nota baixa, a placa está dizendo que eu estou no caminho errado. Quando eu estou com a nota boa, ela está dizendo que eu estou no caminho certo. E quando eu chego onde eu determinei que era a nota que eu planejei, não quer dizer que é a última cidade do percurso. Ah, eu estou no 10, pronto, cheguei no paraíso. Não. Luciana falou do céu, mas a prova da UBB está mais para réu, certo? Então, elas orientam que a gente sempre pode aprofundar, que a meta é ganhar cultura. Eu estudo para ter cultura, para viver bem em sociedade. Ele teve que se apropriar de outros conhecimentos. A prova é de biologia, mas não existe só biologia naquela estrada. Lembrar de química, lembrar de outras áreas que ele vê na escola, que se separa dentro da instituição, Santo Antônio ou qualquer outra, porque facilita a visibilidade, a interligação. Porque também imagine, né? Se a gente não faz isso, não constrói essas pontes entre as disciplinas, mas ajuda a ter cultura. Você foi se apropriando dos conhecimentos para entender as questões da leitura, certo? A interpretação textual. O vocabulário é muito importante nessa hora, que deixar de resolver uma questão porque não sabe o significado de uma palavra é doído. É doído. José dizia que o baque dele foi a OBF. Dele e de muita gente. Ele nem queria ser especial porque foi da OBF, que muita gente, a Muita gente OBF deixou uma marca assim muito querida, usando um botou termo na bem. costela. Isso. E o que foi que a OBF fez com você que deixou esse baque? O principal motivo foi ser uma prova completamente aberta, a segunda fase. Foi completamente aberta. Um caderninho de questão que você praticamente abria. Quando colocava o lápis para começar a rabiscar, a lágrima já ia escorrendo aqui no canto. Que sofrimento, né, Luciana? Era um sofrimento, porque muita gente pensa, não, uma questão com um enunciado muito longo é difícil. Não, um enunciado com 3 linhas já fazia a pessoa chorar, querer chorar e gritar. Mas você, mas foi muito bom para mim ter tido essa vivência na UBF, que eu aprendi não só a pegar as fórmulas que tinham no livro, aprendi a derivar fórmulas já conhecidas para descobrir a solução do problema. Porque, como eu falei já inicialmente, tem Olimpíada que você não pode deixar muitas determinadas quantidade de questões em branco. Você tem que responder e entregar solucionadas. Então, eu confio, não. Tinha questão lá que eu vi uma coisa, mas falei, não, tem uma fórmula que é similar a essa,
o problema suposto, como é que eu posso aplicar? Ah, tem essa outra fórmula também. Eu aprendi a derivar, de certa forma, as fórmulas e aplicar naquele problema. Você não aprende, porque nas provas cotidianas a gente aprende o quê? Ah, pegar a formulazinha que está lá, de Pitágoras, pipi, e aplicar. A gente pega pipi e joga ali. Não. A gente tem que aprender o contexto completo de Pitágoras. A gente tem que saber entender a lei dos cossenos para poder conseguir responder algumas questões. Inclusive, também recentemente eu tive lembrei de Luciano na faculdade, caso de pipi com soma de vetores, que a gente tava vendo em física na faculdade. Uma vez visto pipi, vai ver pipi É. por resto da Pipi pro vida. resto da vida. Eu dizia a eles, ó, do nono ano em diante, Pitágoras, Pipi. Pipi, vulgo Pipi, que ele, o pobre, está se estremecendo agora, onde ele estiver, o pobre de Pitágoras, há uns 500 anos atrás, agora ele está se estremecendo. Porque os meninos sentiam uma dificuldade. Eu digo, gente, a vida de vocês do nono ano em diante é pipi. É pipi. Todas as questões da vida, física, matemática, geometria, pipi tá lá. Eu afirmo com certeza. Pipi não tá saindo da minha faculdade de jeito nenhum. E, Já tentei entrar com uma ação para ele sair um pouquinho, mas não sai. e, e também Tales de Mileto, porque entra a ideia da proporcionalidade. Sim, Ele é uma vivência real e oficial para sempre na matemática, para sempre na física, física, para geometria. química, geometria, né? Essa ideia não da probabilidade, lembra aí, Rodrigo, que nós estamos falando. Tales de Mileto? Tales de Mileto, que é a proporcionalidade, a proporção. Isso. Você quer que eu fale sobre isso ou não? Sobre pipi, a Não, vida de sobre pipi, pipi ou tatá. Agora é pipi ou tatá, né? ou pipi ou tatá. Você pode falar de Pitágoras, a realidade de Porque Pitágoras. começa-se a perceber que a gente estuda na matemática, porque a fundamentação é lá, mas a aplicação de qualquer conhecimento que nós temos, ela é ampla. Diante do que a gente está discutindo, Luciana, professora Luciana, a gente pode dizer que esse processo olímpico, essa descoberta pessoal, esse entendimento de que eu não preciso apenas saber a fórmula, mas entendê-la, compreendê-la. Esse crescimento, como Salomão disse, que apesar de ser bom no assunto, de gostar, eu sempre precisa aprofundar, a gente pode dizer que isso é genuinamente educação. Concorda? Concordo. Ou seja, de fato, o auge do processo educativo não é a prova. No caso da Olimpíada, a prova é a desculpa. A prova é o momento em que tudo aquilo que a gente foi estudando, a gente vai dar uma olhada. Eu olhei teoricamente, olhei nas entrelinhas, a prova é como se eu botasse o óculos, agora deixa eu ver mais longe. E às vezes a janelinha da prova faz isso, né? A prova da OBF, não. Daqui você não passa. J38, aqui chegar, daqui não passarás. Ou Dante. Ou Dani. Abandonar a esperança pode que aqui entrais. Exatamente. Por isso, quando a Luciana falou o céu, foi assim um eufemismo, né? O céu, e é o céu, porque eu avancei. Eu não sou chique igual a vocês, não falo provérbios, não falo Dante, mas eu digo, segura na mão de Deus e vai. Exato. Então, há essa proposta de inovar. Coloca professores para pensar, coloca. Porque, essencialmente, quando José, Salomão ou qualquer outro aluno aprofunda, as perguntas mudam. Concorda, Luciano? Concordo. As perguntas mudam. Quem recebe as perguntas? Professor. Os professores. É desafiador, mas de todo é bom. Faz a gente ler, faz a gente ir atrás, faz a gente correr, faz a gente se preocupar, não é verdade, Lu? Certeza. Ou então chegar assim, professor, isso aqui, menino, foi que tu viu isso, pelo amor de Deus, tu já tá aí. E a gente já vai pro nosso plano. Agora eu tenho que pensar isso aqui para fulano, porque o resto da sala é aqui, mas fulano, anos-luz, né, Luciana? Verdade. José de Luna falando aqui de resolvendo as questões, ele falou de derivar. A ideia de derivar, popularmente destrinchar, é ensino superior. Você vai ver isso na faculdade. Eu acabei de Limite, derivada, né? integral. Integral. Diferencial. Mas quem participa da turma olímpica já vai tendo uma Tem uma noção desses noção. conteúdos
que é da universidade. É, eu vim muitas vezes aqui no colégio esse ano, porque estava fazendo a migração ainda. Ano passado eu tinha entrado numa faculdade, mas esse ano eu que realmente peguei pesado na faculdade que eu entrei. E eu vinha, e quando eu encontrava Claudinha ou Luciana, eu falava de pipi para Luciana. E para Claudinha eu falava, logaritmo não sai de jeito nenhum da vida não, né? É até o fim da faculdade, vendo logaritmo, integral, derivada. Inclusive até algumas formas que os professores daqui ensinaram a gente, alguns professores da universidade não viam. Uma fórmula que Masterson ensinou para a gente de Ixi, calcular matriz, matriz, o meu professor do ensino superior não tinha visto. Ele falou, como é que você calculou uma matriz desse jeito, sem utilizar essa fórmula? Eu falei, não, meu professor do ensino médio, ele ensina essa maneira da gente calcular matriz, que ela é muito mais fácil. Pegar o de baixo, jogar para cima, E de cima jogar pra o de baixo. cima jogar para baixo, E sai jogando. e sai jogando para todo mundo aí. o importante é fazer o No gol, velho. final, O importante é simula. fazer o gol. Mas são formas que a gente vai aprendendo aqui em Olimpíadas que mudam a gente completamente no ensino superior. O Salomão está tendo a vivência dele aqui ainda com as Olimpíadas, que já é um baque. Eu estou tendo um baque maior na faculdade, porque eu estou vendo que a base que a gente tem é que muda realmente o nosso estilo de ensino na universidade. Eu falo isso com convicção. Se não fosse, eu falo muito, se não fosse Rodrigo, Claudinha, Luciana, Masterson, Edre, Jefferson, eu não sei o que é que eu teria de futuro na minha vida. Sofrimento, Exatamente. mais ainda. Porque se não fosse a base que eu consegui formar graças a eles, eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje em dia. Também minha vontade de aprender, boa parte. Isso. Pedro Júnior lembra que quando eu comecei no nono ano, eu estava com um projetozinho meu de, de magnetismo, que a gente ainda não tinha visto aprofundado. Tinha tido só uma pequena introdução com o Jefferson. Aí eu falei, não, vou falar com o Pedro Júnior, professor do ensino médio, que ele já deve estar dando aula disso pro pessoal, ele deve conseguir me ajudar. Nisso, eu no nono ano, uma matéria que ainda não estava vendo, já estava procurando saber um pouco mais. Nisso, a minha grade já na área foi aumentando com esse tempo. Para algumas matérias, quando a gente chegou no primeiro ano, eu já tinha tido uma boa base, porque eu corri atrás. A gente tem esse comodismo de falar, não, vou só esperar chegar o momento que eu precisar e vou aprender. Não, você está tendo às vezes um problema, você fazendo uma pequena pesquisa, acaba, não. Como isso acontece? Você acaba criando o hábito de aprender mais, tanto com as Olimpíadas, quanto com avaliações do cotidiano e na universidade como geral. Buscar também, né? É, buscar, você tem que fazer mais pesquisas, cotidiano. Eu estou entrando agora também no ramo de pesquisas científicas. Eu vejo que não pode parar de estudar praticamente. É dia e noite, você tem que correr atrás de alguma coisa. Eu com programação eu tenho muito disso. Às vezes eu passo uma noite todinha fazendo um código para Arduino, não dá certo alguma linha. A pessoa dorme, sonhando com aquele problema, acorda no dia, já sei como eu posso fazer. Aí lembra de algum momento inusitado na Olimpíada que viu um problema similar e consegue aplicar novamente, consegue relembrar um pouco, pesquisar mais e conseguir solucionar o problema. E muita gente pensa, Luciano vai lembrar muito bem, e o Rodrigo também. Mas para que eu vou usar isso na minha vida? Um Vai, clássico. Um vai usar e clássico. É um muito. clássico. Ainda vão fazer um livro sobre isso. Eu não, alguém vai fazer. Eu só escuto. Alguém que eu já tanto também, eu mesmo já falei muito, para que eu vou usar isso na minha vida? O povo da minha sala também, "Não, mas eu não vou nem usar isso aí na minha vida. Vai, pode ter certeza que vai. Você não percebe, mas acaba utilizando em alguns momentos, inoportunos e indiretamente, boa parte. Porque nem toda aplicabilidade de alguma teoria é explícita ou é direta. Às vezes ela vem secundariamente, você precisa dela como base. Nem tudo precisa ser usado, nem tudo tem aplicabilidade. Um exemplo para mim da área de matemática é polinômios. Eu preciso sabê-los para continuar o que vem depois, que vou de fato aplicar no dia a dia, que vai ser usado numa pesquisa. Não precisa para cada tópico de cada disciplina ter
uma aplicabilidade, porque às vezes se pensa muito estreito. Vou estudar as células, como se eu tivesse uma função, um cargo profissional que eu vou falar especificamente sobre células, né? Um conhecimento de base que eu vou construindo até chegar na aplicabilidade. E Exatamente. a Olimpíada traz isso, porque como Salomão falou dos contextos, por exemplo, eu acho muito interessante também a OBF, porque ele diz assim, ó, a OBF, a Olimpíada coloca lá que vai trabalhar a OBF em coisas do dia a dia. Aí vem uma situação, como uma questão do item que eu já falei na turma, em que a gente tem uma balança que de um lado tem um peso e do outro tem uma mosca voando dentro do vidro. O aluno já chegou e disse, isso não existe no dia a dia. É verdade, não existe não. Mas se tratando de provas que convivem ou remetem à camisa de força, é possível, né? Mas é uma situação inusitada, mesmo sem ser do dia a dia, é pensar diferente, né? Como é que vai ter o equilíbrio se essa mosca pousa, se essa mosca voa? E claro que a gente ri, né? Porque é assim, meu Deus do céu, quem é que vai fazer uma coisa Quem dessa? foi Aí o de doido que repente fez você vai essa estudar prova? história e teve uma pessoa que fez isso. Teve uma pessoa que tentou fazer o experimento, descobriu uma equação, né? E claro que a gente pensa um horror de coisa. Acho que o Luciano também pensa, meu Deus, como é que a pessoa teve essa ideia? A pessoa descobre que quibe e coxinha é a mesma coisa. OBS. Essa para quem conviveu é histórico, né? Para quem fez Essa essa foi a prova. história. Então, a gente vê que dentro do processo olímpico, o processo educativo, a educação em si, genuína, ela também se desenrola. Ela não é incompatível com a preparação do aluno para um certame. Primeiro, porque são vários certames, são várias competições. A gente pode dizer que academicamente são de alto nível. Agora, são muitos formatos, mas de alto nível. A gente sabe disso. Como o Salomão falou na de biologia, eu vi todos os assuntos que estavam lá, mas ele está apresentado com outra roupagem, outro formato. E eu tenho, como aluno, que me readaptar, certo? E também acredito que traz ao aluno, não sei se a Luciana também percebe isso, algo que é um pouco mais da academia. A gente não fala, eles não falam mais do livro, pelo menos eu percebo isso, estou no contato semanal, o livro de matemática do sexto, sétimo, do oitavo, não. Agora é o livro de Feltri, ele já vai pelo autor, que é uma coisa mais da academia, né, Luciana? É o livro de Feltri, é tópicos de física, eles vão entrando no Vão mais por universo um referencial, por um né? referencial Uhum. que complementa a sala de aula. Ele não se reduz ao livro de matemática, à apostila, mas ele encontra alguém que vai agregar, certo? É um referencial, é uma coleção como tópicos de física, é um Ricardo Feltri, é um Renato Brito de física, como aquela questão da supermosca, a questão dos 3 carros, dos 4 carros, Salomão faz fácil, Absurdo, né? absurdo. Onde é que uma mosca vai ser supermosca, vai ficar lá para cá no trem, é uma situação inusitada. Começa a ampliar e ver outras visões a partir de outros autores, porque cada autor tem sua visão. E nós, como professores que lemos, temos esse hábito de ler, às vezes eu não sei se as coisas que eu leio, o gosto que eu tenho pela leitura é defeito ou é qualidade. Porque tem livro que eu vou direto. Eu preciso ter algo que me avise que eu também sou gente, tem que dormir. Senão eu vou direto. E tem livro, às vezes eu consigo ler 3 livros ao mesmo tempo, mas é uma necessidade. Não é que eu vou ler os 3 aqui. Na mesma semana, segunda eu leio um, terça eu leio outro. A gente necessita, porque há uma gama de conhecimentos, Luciana sabe disso também como uma excelente leitura, que nos ajudam. São pontos de vista diferentes, mas nos ajudam também no sentido que vocês são ajudados. Tem autor que a gente olha assim, e diz, ele bota a gente no canto da parede. Concorda, Luciana? Na Concordo. nossa prática educativa. Então, ultimamente, as Olimpíadas, elas se consolidaram mesmo no estado do Ceará nesses últimos, podemos dizer, 23 anos. Elas eram pontuais, né? Como a Luciana disse, tem a de matemática, que é muito antiga, da década de 70, mas eu acho que nem acontecia no Nordeste. Temos a de astronomia, se não me falha a memória, que é a segunda mais antiga, década de 90, OBI também, e foram surgindo outros. Hoje a gente tem um total de 102 competições, para todos os gostos e áreas, todos os formatos possíveis, online, presencial. Não foi a pandemia que trouxe Olimpíadas online. A de linguística, que começou em 2011, ela já era nesse processo, certo? Cada uma vai mudando, o nível aumenta de acordo com o público, diminui às vezes.
Às vezes está um nível assim que você sai da prova, vocês já passaram por isso, saiu da prova como foi, eu quero ir para casa, certo? Eu preciso ter uma conversa com Deus. Eu preciso, ou então, como eu comento muito na turma ITA, Salomão sabe disso, existe um matemático assim que é muito amado por ele. Qual seria, Luciana? Quem você acha que é o matemático que Salomão nutre uma grande admiração por ele? Hum, Sendo hum, bem irônico, Gauss. ah, Porque Gauss parece que se meteu em toda a área da matemática. E mais um pouco, certo? Eh, e a gente percebe que, inicialmente, todos não estavam adentrados numa área. Quando a gente se especializa hoje, não quer dizer que a gente está focando só numa área de forma geral. Eu estou focando numa área para melhorar a minha visão geral a partir daquela especialidade. E vocês vão vendo isso na competição olímpica, vão encontrando outros colegas olímpicos, outros sofredores olímpicos e se apoiam, porque quando a gente divide o sofrimento com o outro, quando eu percebo que na minha aula eu tenho uma dificuldade, Luciana tem também, não estou só, Cometa roxo. não estou só. Tem alguém que também tá sofrendo com E isso. isso. A conquista também, a concorrência se desloca do exterior e vira para você mesmo. É seu interior. É eu que tenho que me superar. Eu não tenho que superar o outro. Eu não tenho que ser melhor que o outro. Eu percebo, já percebi isso em José, próximo ao final do mês. Percebi em Salomão. Percebemos em seu filho. Né? Eu tenho que melhorar. Eu. Não é porque fulano é assim, eu quero chegar onde. Não. Ele é uma referência para que eu chegue onde eu possa chegar mais, não além dele. E os alunos se tornam referência, que foi o que Luciana disse no começo. Né, a gente, o que é que o pessoal do nono diz, Luciana? que eu quero ser Salomão, eu quero ser João Henrique, eu quero ser Bernardo, quero fazer as questões que Paulo faz. Entendem? É um peso, isso é um peso É um grande. peso. É. Mas algo que eu disse a Salomão, já tinha dito a José ainda quando ele estava aqui na escola. Você é referência, cada aluno é referência do jeito que ele é. Então, quando Salomão chegou numa terceira fase da Olimpíada de Biologia, foi a pessoa com qualidades, E defeitos. defeitos, com potenciais e limitações. Quando José foi medalhista de ouro na primeira vez que ele fez a Olimpíada Brasileira de Robótica, ele não estava com o boletim mais bonito do mundo. Foi essa pessoa que se tornou referência. A Luciana também fez uma colocação importantíssima, porque tem dia, Luciana, que na turma aí a gente precisa fazer um pouco de cult, certo? Porque tá choro e ranger de dentes. E se não fizer, acho que quando sair, eles pegam o local mais próximo e se jogam, certo? Eh, quando tem essa tristeza, que vai dar? Nós adultos temos, certo? Às vezes eu nem paro para fazer a avaliação do ano, porque senão acho que eu me deprimo. Não vou nem avaliar como foi sendo. E o que foi melhor? Deixa para lá. Entrega a Deus, ano que vem eu faço melhor. Olha para trás. Suas conquistas, elas reforçam a gente. Digo isso a vocês, a todo mundo que está ou possa ouvir o podcast. José vai ter que lembrar do menino lá do terceiro ano. Que foi aquele menino que começou e chegou onde está agora. Não foi uma pessoa perfeita. Salomão pode dizer, Rodrigo, mas eu só estou há 3 anos. Comecei no período online. Foi, com dificuldades. E observa quem foi sua referência desse lá no começo. Moisés. Moisés, certo? E se Deus quiser, vai dar certo, ele vai estar na nossa cerimônia de medalhas, certo? E você agora, que teve Moisés como referência, é referência para quem? Para o nono ano. E lembra quando eu disse isso uma vez, o que foi que você disse? Eu não imaginava, porque a gente tem uma imagem de perfeição. Eu sempre converso isso também com os alunos olímpicos, Luciano. Nós somos perfeitos ou imperfeitos, Luciana? Perfeitíssimo. Eu não sei se é loucura a prova da OBF ou se é loucura os alunos quererem fazer as coisas perfeitas. Porque como é que um ser imperfeito vai fazer uma coisa perfeita? A gente tem que fazer bem feito. Rô, deixa eu só dar uma paradinha aqui Pois que não. tem uns recadinhos. Coisa boa. Natanael Lavô, não é mais nosso aluno, Ah, lembro demais. né? E ele mandou um recado para você, né? Enviou um recado para você e para todo mundo que está assistindo aqui. As Olimpíadas, elas foram muito importantes para mim. Elas, além de me preparar para os vestibulares, me fizeram sempre ir além.
sempre buscando cada vez mais o conhecimento. Isso aqui é uma fala de um ex-aluno aqui do Santo Antônio, que já está também na Já está na universidade, universidade, Nathaniel né? Lavô. Cursando História na UFCA. Cursando Exatamente. História na UCA. E também tem um recado aqui de Sofia, do 7º ano A, que está perguntando: já posso almoçar, tia Luciana? Pode, Sofia, pode almoçar. Isso aqui são os clássicos, os bordões Exato. das aulas de tia Luciana, de Geometria, Matemática e Ciências, que quando dá 12h30, ele já quer ir embora para casa almoçar, e quando for um dia 12h35, o Mateus do 7º ano lá disse: Luciana, eu preciso ir embora, eu preciso ir almoçar. Eu disse: Você tem que trazer uma marmita, meu filho, porque isso não é mais horário, tem que esperar chegar até 12h40. E aí, do nada, como eu digo, do Neida, Josimar tira de dentro da bolsa um alface e ele come um alface da sala. Eu disse: Josimar, o que é que você tem mais nessa bolsinha de Harry Potter aí? Porque não pode. Ele tirou de dentro de uma tapauezinha um alface e Matheus comeu. Feitiço de extensão indetectável. Foi obrigado, assim, viu, Josimar? O Luciano eternizou esse momento, viu? Porque é Pois é, eterno agora. pois é. Luan, do 6º ano B, tá dizendo: bora, tia Luciana, bora, Luan. Então, minha gente, fazer essa recordação, voltar ao início, reforça. Que a gente percebe, teve coisas que a gente superou que nem achava que era capaz de superar. Então, quando vocês adentram, José já adentrou o ensino superior, Salomão vai adentrar, eh, essas vivências nos levam a pensar, e é uma realidade, que a educação é muito mais do que só conteúdo, do que só teoria. É o que as experiências que as Olimpíadas Científicas possibilitam que a gente possa viver, porque não é só o aluno que vive, os professores também vivem. Luciana viveu experiência com a Matemática Sem Fronteiras em Grupo, que foi um dia que eu não estava aqui, e ela deu atenção a todas as salas. Elas Nem Claudinha tava Isso, e nem Márcia, só não sei se foi nesse dia, não. exatamente. Eu sei que doença não foi, pode ter sido horário, Não sei o que foi. certo? Eu não lembro de que tenha sido doença. Ela deu essa atenção, ela tomou para si essa responsabilidade. E mesmo que tivesse alguém desesperado, calma, não é dessa forma. Vamos pensar, isso aqui não, isso aqui eu não sei mesmo não. Luciana dizia logo, né? Sou sincera. Vamos para outra que a gente tem uma noção. É, E essa aqui, não, essa aí não tá prestando, né, Luciana? Essa é. aí tá muito difícil. Porque a Sem Fronteiras também vem uma parte em inglês, Em né? inglês, é. Que você tem que resolver as questões de cálculo. Isso. Você primeiro tem que fazer a tradução para poder resolver. E nesse dia, a questão clássica, quando eu estou dando polígonos no 6º, no 7º ano e no 8º, eu me lembro que era para você descobrir o número de diagonais de um polígono de 100 lados. E alguns alunos do ensino médio, já era do terceiro, não eram meus alunos, eu não ensino aqui no médio, foram à minha procura e estavam mostrando eles desenhando um polígono de 100 lados para fazer a ligação das diagonais. Eu digo: meu amor, vai dar 12h40 e você não vai terminar. Lembre da forma da diagonal, você aprendeu isso lá no 6º ano. Não lembro mais. Eu digo: pois os meninos do 7º, venham aqui dizer qual é a fórmula da diagonal. E vieram para os meninos do terceiro ano, para eles lembrarem qual era a forma de calcular o número total de diagonais. Isso em 2013, viu? Aí imagina, ou o intercâmbio também entre salas, certo? Esse tipo de experiência trabalha a gente integralmente. E o nosso sonho como educador, eu e Luciana, nosso sonho como educadores, quando se fala de todos os professores, é uma educação integral. Que vocês tenham um conteúdo acadêmico, que vocês saibam manipular esse conteúdo, se apropriar desse conteúdo, saber utilizá-lo no dia a dia, ter cultura, ter cultura. Porque a gente não interessa jovens desinformados ou sem cultura nenhuma. Precisamos disso. E é um processo arriscado, sofrido, não tem o que fazer. É desafiador, exige tempo, exige muitas vezes que vocês extrapolem o horário, é, realmente desacomoda. Mas quando a gente olha para os 10 anos, assim, quando o Luciano lembra as fotos que eu postei, né, lá o TBT, alguns que estavam na foto, mas Rodrigo, como é que o senhor faz uma desgraça dessa? Meu Jesus misericordioso.
Mas ninguém nem lembra, ele disse assim, o que pensa? O povo não presta. Presta mesmo não. Já mandaram uma Virou, figurinha. virou figurinha. Porque na época não tinha figurinha, não existia. Eu disse, agora virou figurinha. Essa foto agora foi eternizada. O que é que vai ser da minha vida? Eu disse, infelizmente, vamos ver se caiu na rede, né? Por exemplo, hoje tem gente que está assistindo e já deixou claro, vamos fazer figurinha de vocês quatro, certo? Eu disse, o que é que podemos fazer? Mas essa memória acadêmica afetiva de experiência que tem que ser levada. Então a gente vai ficar se alimentando disso, que é um alimento, né? É um reforço. E gostaria agora, para a gente ir finalizando, que cada um pudesse, ou com uma frase, ou com uma palavra, certo? Eh, dizer o que significa a Olimpíada Científica. Um texto, não. Pode ser uma citação, pode ser uma palavra, tá certo? O que significa a Olimpíada Científica para vocês? O que foi participar delas? Eu tenho uma que é muito boa, que é inclusive do livro da Turma Ita, mas ela serve para muitas Olimpíadas. Hum. Não faz mal delirar um pouco. Essa é clássica. Professor Nelson. Não esqueço nunca. Eu acredito, assim, falando biologicamente, dentro da minha área de ciências físicas e biológicas, tem duas teorias, né? O que é a teoria? Quem é o teorês? Aquele que vê. Aquele que vê além. Essa é a ideia da teoria. Não tem como provar. É o que eu digo a eles. Você vai. Como é que eu vou falar do Big Bang? Eu estava lá tirando a foto, eu fiz o print do dia da primeira explosão. Não tem como isso, né? Da Pangeia, você estava lá, pegou um pedacinho de rocha, a primeira rocha que se fragmentou e formou os continentes. Mas biologicamente falando, fora as brincadeiras, existe a teoria de Lamarck, a lei do uso e do desuso. Ela foi colocada abaixo por Charles Darwin. Mas eu acredito que os dois têm uma relação muito importante para a gente fechar aqui essa ideia dos 10 anos das Olimpíadas. A lei do uso e do desuso. Por quê? Se eu não treino, aquilo vai atrofiar e eu não vou conseguir ir para frente. E aí eu puxo para, no caso Darwin, é uma seleção natural. Só fica Só consegue ter resultado Tinha- aqueles que trabalharam conhecimento, trabalharam as ideias, destrincharam através de derivada de limite, e eles conseguiram se sobressair perante os outros. Eu acredito na ideia das Olimpíadas, vivenciando isso como professora, como parceira de trabalho de Rodrigo, como mãe, a ideia principal que eu preciso estar sempre em revolução. Eu preciso sempre estar em movimento. Eu preciso sempre colher conhecimento. Se não tiver conhecimento, não tenho essa bagagem, eu não vou para frente. A frase que eu acho que define bem o processo olímpico é o conceito de entropia. É necessário desequilibrar para voltar ao equilíbrio. Porque, assim como o título do livro que o senhor me deu, ostra feliz não faz pérola. Então, um, s- um aluno que está acomodado, que está acostumado com pegar uma prova, jogar fórmulas e resolver questões, não necessariamente aprendeu o conteúdo. Ele não necessariamente entendeu o que foi passado a ele. Porque, por exemplo, a gente aprendeu o binômio de Newton no ano passado. Se eu perguntar para o colega meu de turma como o Newton chegou naquela conclusão, eu não vou obter resposta, muito provavelmente. A depender de quem eu pergunte, claro. Mas por que que eu não vou obter resposta? Porque a gente está muito acostumado e acomodado a pegar o conteúdo, ver o que eu vou precisar para jogar numa fórmula, para entender como chegar no resultado final, ao invés de, por exemplo, entender todo o processo que Newton precisou passar para encontrar aquilo. Então, não adianta você dizer, por exemplo, que teorema de Pitágoras é difícil se você não teve que elaborar o teorema de Pitágoras, porque é só você jogar no a elevado ao quadrado, enfim, e você vai obter seu resultado final. Só que tem que parar para pensar que até Pitágoras chegar nisso, foram anos de cálculos desenhados na Terra. Então, é uma relação que a priori para a gente parece muito simples, muito, muito simples.
é o conteúdo básico da matemática, como o José estava falando agora há pouco. Só que não adianta, não adianta de nada você se acostumar demais com o teorema de Pitágoras e Mas não não saber aplicar ele. isso, não adianta você, por exemplo, você pegar uma questão do Enem, eu gosto de citar o Enem porque agora eu acho ela uma prova muito controversa, mas não adianta você pegar a questão do Enem que te dá o triângulo e querer comparar com uma que quer que você construa a imagem de um triângulo a partir de pontos, por exemplo. Uma geometria analítica da vida, algo que envolva mais pensamento, porque não vai adiantar para um aluno médio que está chegando para fazer o vestibular encontrar uma questão que exija dele um conhecimento que ele não obteve e só esperar que ele saiba aplicar o teorema de Pitágoras ali, se ele não consegue identificar o que realmente é Pitágoras. Então, as Olimpíadas, elas tendem a colocar na sua frente uma coisa que parece impossível, para que você possa, pelo menos, atingir o 1% do impossível, que é o que ela realmente quer. Quando você fala do Pitágoras, eu lembrei de um professor meu que vi sábado, eu fiquei muito feliz lá na UBF, professor Zé Lauber, que quando alguém reclamava da fórmula de Pitágoras, que é muito difícil, ele difícil foi para Pitágoras. Você já recebeu a fórmula pronta. Eu dizia a mesma coisa, não sendo professora, ou não sendo aluna desse professor, lá na sala de. Tu lembra disso, né, José de Luna? Minha gente, vocês estão recebendo um negócio mastigado e vocês Não ainda estão explique muito reclamando. aqui. Vocês ainda estão reclamando, pessoal. Aqui é só para jogar na fórmula, pessoal. E eu encerro assim, meu pensamento sobre o processo olímpico é uma frase de Santa Teresa, certo? Assim, sempre me impacta. É justo que o que muito vale, muito custe, certo? O processo olímpico vai amadurecendo a gente nesse sentido, professor e aluno, instituição educacional. Não à toa, as universidades começam já há 8 anos a aceitar os alunos pela cota olímpica, que foi uma iniciativa das próprias universidades, porque um aluno já aprovado no fogo, certo? Forjado ali, como se diz, no Paradise e no Hell, indo e voltando, Forjado no interior de uma estrela anã. de tudo quanto é jeito. Então, já que vale muito, é um conhecimento muito importante, ele vai custar muito, vai demandar vontade, vai demandar esforço, prioridade, dedicação. E assim a gente encerra, né? Se Esse eu primeiro. pudesse dar Pois não pode, Zé. a última fala para quem ainda vai entrar, pode ser desde vendo esse vídeo algum tempo depois, ano que vem, e comece a ter essa vivência com a Olimpíada, não só aqui dentro do Santo Antônio, de outra instituição que esteja vendo também, que aproveite essa oportunidade, que a Olimpíada ela é uma oportunidade que você vai poder se orgulhar para o resto da sua vida, mesmo sem a premiação da medalha em si, mas o conhecimento que você acaba construindo a partir dessa vivência é algo único que não tem preço para isso. É um conhecimento que você vai forjando a partir do seu próprio esforço. Então, quem tiver a oportunidade de começar, que agarre e jogue para frente. E, principalmente, não tenham medo de entrar na turma olímpica, É, porque, como o Luciano falou há um certo tempo atrás, tentem não enxergar a blusa da turma olímpica como sendo um troféu, como sendo algo a ser atingido. Normalmente, eu costumo pensar que quem usa aquela blusa, a blusa da turma Ita, azulzinha e amarela, ela indica muito mais que aquela pessoa tá sofrendo por um pecado que ela provavelmente cometeu numa vida além dessa daqui e tá pagando por isso agora. Todo mundo tá na turma Ita, principalmente graças a Rodrigo, que ele ensina muito bem isso, tem o ideal de que soberba e conhecimento não caminham lado a lado. Não mora na mesma casa. Exato. Então, se você tiver com medo de entrar, por medo de ser julgado ou não acertar uma questão, por medo de, ah, vou me sentir inferior porque nunca fiz uma Olimpíada na minha vida, não é assim que funciona. Porque ninguém aprende do nada, como o Rodrigo falou. Você não vai ganhar o conhecimento só por respirar, você tem que ir atrás de conseguir. Então, se o seu primeiro passo é entrar na turma olímpica para conseguir esse conhecimento, dê sem medo. Só entre e não vou dizer pra você ser feliz, porque no começo vai ser difícil, no final também. E só faça o seu máximo pra se permitir tentar, porque vai mudar a sua vida de uma maneira que você nunca vai ver de novo. Deixa eu só falar aqui. Maria Cecília, Júlia, Cecília Souza Pereira,
Deixa eu ver aqui quem mais está falando com a gente. Dê um olá. Daniele Sena. Daniele Sena. Antônio Neto. Luca tava pedindo uma caneca. Ô, Luca, desculpa, feia, cobrança no meio da live. Oxe. Sofia, Teus, que é Matheus, né? Luciana já almoçou. Leidiane, coordenadora aqui do Médio. Tiago escreveu, é para ti, Salomão. Salomão, ele falou que entrou na turma olímpica, obrigado. Mas o que foi uma aparente imposição foi, na verdade, a certeza de que toda forma de adquirir conhecimento ajuda a crescer, a raciocinar melhor. Quem é, Tiago? Meu pai. Oi, pai. Boa noite. Marcela, Luan, eh, Chorão, que no caso aqui é Davi, de Mitzurrai, Missão Ah, Velha, ok. né? Aí Natanael mandou diga um olá pro meu amigo José de Luna. E aí, meu filho, quanto tempo que a gente não se vê? Aí tem Crashing, acho que é isso. Toda vez que José de Luna olha para a câmera, ele olha diretamente na minha alma. Ah, isso agora foi potência. José de Luna, você está aí destruindo o povo, José de Luna. A gente agradece a presença do ex-aluno José de Luna, certo? Do aluno Salomão, do terceiro ano, da professora Luciana, né? Nesse primeiro podcast de comemoração aos 10 anos, que quem vem a escutar, quem acompanhou, possa despertar para esse processo olímpico, possa despertar para viver essa experiência em sua vida de estudante. A gente agradece também a todos que acompanharam e ouviram. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.